Bora entender como a banca legal cobra os assuntos educacionais nas suas provas, gente? Então vamos lá. Ó. Primeiro de tudo, na descrição desse vídeo tem o link para o Google Forms ali, que é um teste com as 7 questões desse vídeo. Você pode ir lá fazer, responder o questionário, né? Ele já vai corrigir no final, dizer o teu número de acertos e você volta aqui para conferir aí o porquê de cada resposta, tá bom? Então a primeira questão, ela já está aqui do lado, ó. A primeira questão diz o seguinte: a formação dos profissionais de educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamento. Então, veja, é uma questão bem parecida com a que a banca FEPESE é acostumada a fazer. Então, ela traz 3 afirmações e aí eu preciso analisar quais são as afirmativas corretas. Então, vamos lá, gente. Vamos analisar, então, as 3 afirmativas aqui. Ó. A primeira afirmativa é do seguinte, ó, que a presença da sólida formação básica que propicie conhecimento, fundamentos científicos e sociais de sua competência de trabalho. E ela é correta, né? Porque aí a gente está ligado ao fundamento da formação dos profissionais, que deve ser sólida, né? Propiciar, então, conhecimento aos professores. Então, primeira alternativa correta. Segunda alternativa, a associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Alternativa correta também, né? A associação entre a teoria e a prática ali, né? Incluindo, né? Como está falando ali no caso, os estágios supervisionados, né? Fazem parte sim da formação docente, né? Então, afirmativa correta também. E a terceira afirmativa, ó, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Então, o aproveitamento, né, da formação e das experiências que os profissionais trazem é um dos fundamentos para a formação contínua. Então, aqui a gente analisa, né, que a gente tem as 3 afirmativas, as 3 são corretas. Portanto, a única alternativa que eu posso assinalar como correta seria o quê? A letra E, né? A afirmativa 1, 2 e 3 estão corretas. Tá bom, pessoal? Veja, questão muito simples aqui, nenhuma casca de banana. Então, essa banca ela é acostumada em algumas questões a colocar pegadinhas, mas não todas. Algumas elas são bem diretas assim, tá? Então, é só ficar ligado em tudo que está escrito que não vai ter erro, tá bom? Enquanto isso, inscreva-se no canal, curte o vídeo, compartilhe, ajuda o meu trabalho e vamos então para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, né? Os sistemas de ensino, aqui fala, ó, assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, exceto. Então aqui também fica ligado por quê, gente? Ela mistura, assim, então tem questões que perguntam exceto, tem questões que perguntam a alternativa correta, porque nesse caso aqui o exceto ele está dizendo o quê? Exceto ele quer dizer como incorreto. Então, ou seja, eu quero saber ali a questão incorreta, né? A questão ela busca justamente o que? A alternativa incorreta. E aí a gente vai olhar lá o artigo 59 da LDB. Então aqui, eu vou primeiro analisar aqui as afirmações, né? Letra A. Ó, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos organizarão e organização específico para atender às suas necessidades. A afirmativa correta está lá na LDB no artigo 59. Então, não é que eu estou procurando, já que eu procuro a incorreta. Letra B, ó, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino. Também está correta. Letra C, professores com especialização adequada. Corretíssimo. Vou pular, ó, letra E, terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Então, todas as alternativas aqui que eu falei para vocês, elas são corretas. Por quê? Currículos específicos, acesso igualitários a programas suplementares, professores especializados e terminalidade específica. São direitos que estão expressamente no artigo 59 da LDB, visando garantir a inclusão plena do estudante. E a gente tem a alternativa D, ó, educação especial para o trabalho, visando sua efetiva desintegração na vida em sociedade. E a palavra desintegração é que é incorreto, justamente porque, gente, ele é o oposto. Desintegração é o oposto ali o que a LDB prega, né, a legislação de inclusão, né, que visa o quê? Inserção, integração e inclusão na vida em sociedade e não desintegração. Portanto, a nossa alternativa que temos que assinalar aqui é a letra D, tá bom? Alternativa, então, que é incorreta, né? É a que é exceto, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima, número 3, ó. Proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como de vigiar, aconselhar, corrigir e ensinar a matéria. Então aqui, já quando a gente vê esses termos, a gente já vê que a gente está falando o quê? De um tipo de ensino, né, de ensino-aprendizagem mais antigo. A gente não trabalha hoje com essa questão, né, que a gente vê aqui quando a gente está analisando, que é o quê? O professor é o detentor do conhecimento e ele vai transmitir para os alunos, né? Então, a gente já vê que a gente está falando aqui de uma pedagogia o quê? Tradicional, né? Letra A,
Então a gente está falando da pedagogia tradicional, que é a afirmativa correta nesse caso. Por quê? Ela é centrada no professor. Lembra como eu falei ali? O professor é a autoridade, é quem detém o conhecimento, e o professor faz o quê? Ele transmite o conteúdo, ele vigia a conduta do aluno, ele supervisiona, né? Dessa forma. Então, letra A, alternativa correta. Ó, vamos analisar as outras porque são incorretas. Letra B, pedagogia libertadora. A pedagogia libertadora ali, que é de Paulo Freire, ela é progressista, ela visa a transformação social, a consciência crítica e é centrada na discussão dos temas geradores. Lembra, então, pedagogia libertadora, temas geradores ali, essa questão da crítica social. Então, é afirmativa incorreta. Letra C, pedagogia articulada. Letra C, né, que entra ali com uma pedagogia articulada, ela também não tem nenhum tipo de respaldo dentro dessa ideia engessada que é a pedagogia tradicional, tá? Então, a alternativa é incorreta. Letra D, a pedagogia renovada, né? A pedagogia renovada é aquela que é centrada no aluno, no aprender, no aprender e no aprender, com ênfase na experiência e na atividade. Então, é aquela aprender, aprender, aprender. Então, pedagogia renovada. E, por último, a pedagogia crítico-social de conteúdos, que é de Libânio, né? É progressista, né? Ela visa o quê? Socialização, saberes sistematizado, porém de forma crítica, associando esses conteúdos à realidade social. Então, a alternativa também incorreta. Então, lembrar, pedagogia tradicional é aquela que o professor detém o conhecimento e repassa ao aluno, supervisiona o seu aprendizado, tá bom, pessoal? Então, fica muito ligado nisso, tá bom? Então, questão número 4 agora. A questão número 4, ó, vou passar ela aqui do seguinte. É um espaço de apropriação e constituição pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da cognição e da sociabilidade. Isso aqui é bastante pertinente para educação infantil, né? E aí a gente vai analisar então. Ó, qual é a alternativa? A primeira, letra A, que é o ler. Não está dentro aqui dessa ideia, né? Letra B, o escrever. Também não está. Por quê, gente? Letra D e letra E, conversar e o escutar. Vamos lá. O ler, o escrever, o conversar e o escutar, eles são habilidades importantes que se desenvolvem, inclusive, por meio do brincar. Mas não são espaços de apropriação mais abrangente e fundamental como o brincar. E aí a letra C, que é a correta, que é o quê? O brincar. De acordo com as diretrizes, né, da bases curriculares de educação infantil, né, da curriculares nacionais de educação infantil e a BNCC, o brincar e a interação são eixos estruturantes, né, na linguagem da educação infantil. O brincar é como a criança, ela se apropria do mundo ali, né? Ela desenvolve a linguagem, não faz de conta, né? Na negociação de regras, na cognição, resolução de um problema e a sociabilidade ali na convivência ali e no respeito. Então veja que o brincar é a forma que a criança ela se apropria do conhecimento. Tá bom, pessoal? Então a alternativa correta seria o quê? Letra C, o brincar, tá bom? Agora a questão número 5. A questão número 5 aqui é sobre o que? O PNE, o Plano Nacional de Educação. E vamos lá. Assinale a alternativa correta. Ó, letra A. Uma das diretrizes do PNE é a parcialidade do atendimento escolar. Alternativa incorreta. Então aqui a gente está falando o quê? Eu quero a informação correta acerca do PNE, tá? Então, letra A, ela é incorreta, porque ela fala o quê? Parcialidade. E não é parcialidade, né? A gente quer justamente o quê? Superação das desigualdades, buscando universalização no atendimento escolar, tá bom? Então, né, a gente quer superar, né, as desigualdades educacionais. Então, a gente quer buscar aqui um sistema universal, um sistema global que não seja parcial, que ele atenda totalmente, né, a comunidade escolar, tá bom, pessoal? Os estudantes. Então, a alternativa é incorreta. Letra B. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas será realizados pelo Fórum Estadual de Educação. E essa afirmativa ela é incorreta, porque o monitoramento envolve diversos órgãos, né? O Fórum Nacional de Educação, né? A CNE, a Comissão de Educação e Câmara, a do Senado, né? E não apenas o Fórum Estadual de Educação. Então aqui a gente tem vários colegiados aí que fazem esse trabalho. Então, alternativa incorreta. Letra C. O plano terá vigência por 12 anos. Também está incorreto. Por quê? O plano, né? O PNE, ele vai ter sempre uma vigência o quê? De 10 anos. Ela tem uma vigência de uma década, tá? Ele é decenal. Então, não 12 anos, é 10 anos, tá bom? PNE, então, sempre que falar em vigência de PNE, 10 anos, tá bom, pessoal? Para não esquecer. Letra D. União, Estados, Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas e a implementação estratégica do objeto do plano. E essa é a afirmativa correta, tá? É justamente essa a nossa ideia aqui do PNE, né? O PNE tem que fazer isso, tá? Ele é em colaboração, tá lá no artigo 7, né, da lei. E aí ele fala justamente isso, tá? Que é uma obrigação de todos em regime de colaboração.
alternativa correta. Letra E ali, ó, as metas previstas no anexo da lei deverão ser dadas como referência o sistema de educação, o SAEB, né, que a gente tem falado muito disso ultimamente. Então, as metas do PNE deverão ter como referência o quê? Dados do PNE e outros indicadores de qualidades, não sendo o SAEB a única ou principal referência legal para todas as metas. O SAEB ele é só mais uma ferramenta dentro desse universo. Tá bom, pessoal? Então, afirmativa incorreta. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão número 6, penúltima questão. Ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre os direitos da educação e a cultura, do esporte ao lazer, analise as afirmativas. Questão ali clássica, como de outras bancas, né? Tenho 3 afirmações e vou fazer a análise delas. Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o direito à educação, à cultura e esporte ao lazer, analise as assertivas. Vamos lá. 1. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. E essa afirmativa é uma afirmativa que correta, justamente. Os pais eles têm que ter acesso, né, ao artigo 53 do ECA, o parágrafo único, ele que faz o quê? Ele garante aos pais ou responsáveis o direito de ter ciência do processo pedagógico e de participar da definição das propostas educacionais. Lembra lá o PPP? Que a gente fala, né, que os pais também têm direito ali a participar, a comunidade escolar tem esse direito à participação, tá aí, então, afirmativa correta, né, tanto no artigo 53 do ECA, quanto ali a função do PPP, tá bom? Garantem esse direito. Número 2, acesso obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, afirmativa correta. O artigo 54, parágrafo 2 do ECA, estabelece que o não oferecimento ou oferta irregular de ensino obrigatório, que é ali dos 4 aos 17 anos, pelo poder público, importa responsabilidade da autoridade competente. O acesso ao ensino é obrigatório e é um direito público subjetivo, afirmativa correta. 3. É dever do Estado assegurar à criança e adolescente atendimento em creche, pré-escola e crianças de 1 a 6 anos de idade. Afirmativa incorreta. E aqui o incorreto está o quê? Idade, gente. Ela não é de 1 a 6 anos. A creche ali, educação infantil, a creche, né, no caso, ela é direito dos 0 aos 3 anos. E a pré-escola, 4 e 5. Ou seja, a informação correta seria o quê? De 0 a 5 anos de idade. Tá bom? A afirmativa, então, correta é a afirmativa 1 e 2. E aí, quando a gente analisa aqui as opções de resposta que a gente tem a letra E. Apenas a 1 e 2 estão corretas. Tá bom, pessoal? Vamos então para a nossa última questão. Não esquece que ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, curte o vídeo, ajuda o meu trabalho e bora para a última questão. Né? Espero que o pessoal que tenha respondido aí no teste que estava aqui na descrição do vídeo tenha acertado, né? Tenha acertado pelo menos a maioria e se não acertou, pelo menos tenha entendido aqui para que se cair eventualmente de novo, não cair nas pegadinhas, não cair nas cascas de banana. Falando em casca de banana, essa questão é toda puro suco dessa banca quando falamos de casca de banana, quando falamos de pegadinha. Por quê, gente? A minha análise aqui das provas da banca é o quê? Que algumas questões, o enunciado traz um texto, uma parte às vezes que não tem relação com a resolução da questão. E vocês vão analisar e vocês vão ver bem agora. Então prestem muita atenção aqui nessa questão. Ó. Eu vou ler ela primeiro aqui com vocês. De acordo com José Carlos Libânio, em Democratização da Escola Pública, a pedagogia crítico-social dos conteúdos sobre uma determinada tendência pedagógica, analise as características abaixo. Então, ali, trazendo 4 características. Ó. O aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Conteúdos não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno, e muito menos com realidades sociais. Disciplinaramente e formar hábitos. E a última aqui, ó, aprendizagem receptiva e mecânica. E aí ele fala o seguinte, ó, as características acima definem qual tendência pedagógica. Então aqui a gente vai analisar, ó, já temos ali 4 características dessa tendência e a gente vai analisar. A primeira que a gente está trazendo aqui é liberal, renovada, progressista. E aí a gente vai, né, falar aqui um pouco de todas elas. Eu vou tentar aqui fazer um mix de todas elas para vocês entenderem. Então assim, a alternativa correta que a gente tem é letra E, que é a do quê? A liberal ali, tradicional. Por quê? Ó, vamos lá. As características que todas que foram citadas, elas têm a ver com justamente o quê? O liberal tradicional. Ó, elas definem como, pois refletem o quê? Né? O individualismo, esforço próprio. Então, isso é dentro da ideia mais tradicional, né? A ênfase da plena realização como pessoa pelo próprio esforço. Daí a gente tem a outra aqui, ó. Conteúdo alheio à realidade, quando fala ali, ó, que conteúdos não têm relação com o cotidiano. Então, o descolamento dos conteúdos de acordo com o cotidiano e das realidades sociais é marca
da pedagogia tradicional. Foco na disciplina. Então, disciplinar, manter, fomentar hábitos é um objetivo clássico da tendência tradicional. Lembra lá da questão que a gente fez, se eu não me engano, era a questão número 3, né? Falando sobre isso. Outra ali, ó. Aprendizagem mecânica. Então, a aprendizagem mecânica é o resultado da transmissão do conhecimento sem mediação. Então, eu vou lá e ensino o meu aluno que você vai seguir esse caminho para resolver esse problema. Então, o aluno vai sempre seguir aquele caminho. Eu não vou fazer ele pensar e analisar, né, colocar aquilo ali dentro de uma realidade. Então, a gente está falando aqui o quê? De pedagogia tradicional. E aí a gente tem ali as alternativas, né? Liberal renovada, que é progressivista, progressista libertadora, progressista libertária e progressista crítico social de conteúdo. Vamos lá. A questão, título, ó, agora presta atenção aqui que está a casca de banana. Ó. A questão cita então o livro de Libânio, Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos. Olha ali, quando eu olho, vi que a questão ali, a letra D, ela já fala ali quase o título aqui. Porém, né, que é uma tendência progressista ali do Libânio. Porém, o que? Ela lista características de tendência crítico-social. Mas criticava o quê? A pedagogia liberal tradicional. Então, veja, o texto de Libânio, ele faz crítica ao modelo tradicional. E aí as opções ali de alternativas não tem nada a ver com a obra de Libânio. É isso que eu quero dizer para vocês. Então aqui está a casca de banana. Você vê que a questão fala sobre uma coisa, as alternativas falam sobre outra coisa, e nas opções de resposta, 4 alternativas têm a ver com o primeiro texto, mas não é isso que está pedindo. Então aqui está a casca de banana. A gente tem que fazer tem que ter bastante atenção na interpretação, porque vejam que ela traz informações ali que podem induzir você ao erro, tá bom? Então, resposta correta da última é a liberal tradicional, porque como eu falei, né, aluno é educado para atingir o próprio esforço, plena realização como pessoa, conteúdo sem relação com o cotidiano, disciplina, aprendizagem receptiva e mecânica, ou seja, não faço pensar, não tem nada de progressista nesse tipo de pedagogia. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender a mecânica da banca legal aí na realização de funções, né, na realização de atividades, tá? Não esquece de curtir o vídeo, como eu já falei, se inscrever. Até a próxima aula, pessoal. Boa sorte aí nas provas, tá bom?